Então vamos falar sobre a Vendéia agora, então. Vamos falar da Vendéia, esse assunto eu gosto muito. E aí já mostra aí o livro também? Eu trouxe aqui também o livro do... Para onde tem que mostrar aqui? Para ali, né? O livro do Charette, né? A Vida do Charette, o livro do Lenotre. Esse livro é uma tradução também inédita. O Charette foi um dos heróis da Vendéia, né? Numa fase um pouco mais posterior. Tinha lá seus defeitos, é importante dizer. Os primeiros chefes vendéanos, esses até alguns tinham fama de santo, e esses aí eram, de fato, muito bons. Mas por que começou a guerra na Vendéia, se a Vendéia era, no começo da Revolução, tão favorável à Revolução? A Vendéia era favorável à Revolução porque os padres eram favoráveis à Revolução. O povo era católico, seguia o que os padres diziam. Então a Bretanha e a Vendéia, que depois, olha só, vão tomar em armas contra a Revolução, eram favoráveis à Revolução Francesa. Então quando começa a perseguição com a Constituição Civil do Clero, que proibia o clero de obedecer qualquer autoridade fora da França, portanto não podia obedecer ao Papa. Né? A Revolução Francesa, não dá tempo de dizer aqui, mas ela foi feita pelos jansenistas e pelos galicanos. A Constituição Civil do Clero é exatamente os princípios jansenistas. Igreja democrática, os princípios galicanos, que não pode ter... A Igreja da França deve ser regida pelo rei e não pelo Papa, etc. Os princípios são todos galicanos e jansenistas, né? Uma igreja igualitária, sem culto aos santos, porque o culto aos santos é contra a igualdade. Claro. Né? Então as igrejas galicanas, as igrejas jansenistas não tinha imagem de santo. A missa é na língua do povo, porque tem que ter igualdade. Então, quando o rei foi preso e depois foi morto, e já um pouco antes, em 92, quando a Revolução declara guerra às potências estrangeiras, o rei, aqui tem toda a questão da Batalha de Valmy, etc., se proclama então uma república, né? O rei é preso, e depois o rei vai ser morto. Por essa guerra, os deputados declararam a nação em perigo, né? La patrie en danger. Portanto, todos os moços podiam ser convocados. E se convocado, tinha que ir para a guerra. Então mandaram funcionários para a Vendéia para convocar os moços para a guerra. Mas os moços eram contrários à Revolução, que tinham prendido o rei. E agora eles tinham que ir para a guerra por causa da Revolução, para lutar pela Revolução. Né? E depois também chegou a notícia de que os funcionários públicos que iam lá convocá-los e diziam: cidadão, tem que ir para a guerra, a França precisa de vocês. Esses estavam isentos do alistamento. É igualdade, né? Igualdade. Então esses não precisavam lá. E eles ficaram furiosos. Aí deu uma briga. No dia da convocação já deu uma briga. Houve algumas mortes. Os revolucionários cortavam a orelha desses vendéanos e faziam uma roseta no paletó com a orelha deles, né? E aqui então isso começa a ter um levante em uma série de lugares da Vendéia e da Bretanha, com uma série de líderes, eram grupos diversos, né? Um deles foi o Catelinot. Catelinot não era nem nobre, era caixeiro viajante, era uma pessoa que tinha uma carroça e que, portanto, percorria vários mercados. E percorrendo vários mercados, ele sabia as notícias. Então, todo lugar que ele chegava, as pessoas se aproximavam para ele contar o que estava acontecendo. Exato. Aliás, no antigo regime, as notícias eram divulgadas assim. Havia lugares em Paris onde as pessoas que davam as notícias, hoje é um lugar que dava notícias só sobre economia, outro que dava notícias da corte. E eles nunca mentiam. Só falavam a verdade, porque senão eles ficavam completamente desprestigiados. Claro, lógico. Exato. Então a pessoa queria saber uma informação sobre determinada coisa. Ela ia naquele fulano e ele ia contar para ela. O Catelinot era caixeiro viajante, então ele comprava e vendia coisas, as pessoas encomendavam. Da próxima vez que ele passasse naquela aldeia, ele trazia a encomenda, né? E ele dava as notícias. Ele era católico, muito contrário à Revolução, muito contrário. Pai de família, acho que ele tinha 5 filhos, se não me engano, um deles bebê.
E um dia um primo dele bate na casa dele e fala assim, olha, você não viu o que está acontecendo? Estão convocando os moços aqui da região para lutar na guerra. Você tem que fazer alguma coisa. Isso eu acho bonito, Marcelo. Quer dizer, o que não é... Não houve eleição, entendeu? Ele era falando que tinha liderança. Né? Você tem que... Ele fazer o que eu tinha a ver com isso. Né? Imagina, uma criança era de colo, recém-nascida. Ele estava fazendo pão, estava com as mãos sujas de massa, ele vai e limpa as mãos, se despede da esposa. A esposa chora e fala assim, mas os nossos filhos? O que será deles? Ele fala assim, Deus cuidará deles. E de fato ele não volta. Alguns meses depois ele é morto na Revolução. Ele tinha fama de santo. E o que é bonito, esses diversos grupos de católicos e camponeses, etc., que lutavam contra a Revolução, eles tinham uma série de lideranças locais. Muitas vezes eles iam até o castelo da região, pedir para o nobre da região liderá-los. E houve um determinado momento, quando a guerra já estava bem avançada, que esses líderes se reuniam e um deles propôs, falou, olha, convém que tenhamos um líder. Cada um de nós vai continuar liderando as suas tropas, mas nós precisamos ter uma liderança. Muitos deles, Marcelo, a maioria eram nobres, e eles votaram no Catelinot. Olha. E o Catelinot ficou sendo o chefe de todo o exército vandeano. Ele chamava como Armada Real Católica, etc. E aí então ele tinha fama de santo, era um homem muito piedoso, sempre antes da batalha rezava, muito corajoso. Ele vai morrer, se não me engano, em junho de 92. E esses líderes vandeanos vão se sucedendo, né? Porque morre um, morre outro, etc. E o que é interessante, aqui, por exemplo, o que eles queriam simplesmente era ter a missa. O que eles queriam era ter a missa tinha sido proibida. Mandavam um padre, que era um padre juramentado, o padre juramentado eles não queriam. Então quando nascia uma criança, eles não levavam para batizar. Esperava passar o padre, que fosse um padre refratário, fiel ao Papa. E correndo risco de vida, hein? Correndo risco de vida. As missas eram escondidas, cada domingo num lugar diferente. Os padres ficavam escondidos, avisavam alguns garotos que passavam nas casas, informando: a missa no domingo vai ser tal hora em tal lugar. E o povo se reunia, tinha a missa e dispersava rápido. Né? Numa ocasião, o padre rezando a missa, ele já tinha feito a consagração, quando ele percebe que os revolucionários, ele estava numa espécie de... Era uma espécie de granja, né? Então era um lugar coberto. Mas ele percebe os vultos passando na janela. E para você que quer aprender sobre a Revolução Francesa, acabamos de lançar o combo Revolução do Mundo Moderno, que conta com os seguintes livros: A Revolução Sanguinária, de Madeleine, e Os Intelectuais da Revolução Francesa, de Mornay. Né? Esse primeiro livro aqui, Os Intelectuais da Revolução Francesa, então vai contar, né, sobre as ideias que influenciaram o 1789. Então vai estar lá Rousseau, Voltaire, Diderot, etc. Né? Só para dar um exemplo, Rousseau foi lido por Robespierre e Napoleão também gostava, né, de ler Rousseau. Então esse livro aqui é um clássico, né, muito citado na França, esse livro aqui, e é de vital importância para entender as causas da Revolução Francesa. Inédito no Brasil, melhor livro sobre o tema disponível. E esse, então, a Revolução Sanguinária do Madeleine, vai explicar todo o processo da Revolução Francesa, desde do ano, né, do que antecedeu 1789 até o golpe de 18 de Brumário de Napoleão, também um livro muito citado na França, melhor livro em português que vocês vão poder encontrar sobre a Revolução Francesa é esse do Louis Madeleine. E o preço? Apenas R$ 198,00 ou 12 vezes de R$ 19,80 para ganhar esses 2 tijolos, né? São livros de 600 páginas, mais um curso sobre a Revolução Francesa.
simplesmente imperdível. Essa promoção vai até o dia 6 de agosto. Depois as vendas serão encerradas e esses livros vão ser vendidos com outros preços e não vai estar incluído o curso sobre a história da França, né? Então não perca a oportunidade de adquirir esses 2 livros, que são importantíssimos para entender a Revolução Francesa, e por um preço acessível. E ainda vai estar aí incluído como bônus o curso sobre História da França. E os revolucionários entraram rápido, ele não teve tempo de avisar os homens, como tinha tido a consagração, estava todo mundo de joelhos e cabeça baixa. Então o padre tentou consumir as hóstias, não conseguiu. Eles pegaram as hóstias. E aí então foi saindo um por um do lugar, e eles iam matando um de cada vez. Alguns conseguiram fugir para chamar socorro, o padre ficou por último. Pegaram o padre, a hóstia eles jogaram num chiqueiro com porcos, jogaram o padre lá dentro, bateram nele. Ele tentava pegar as hóstias para salvá-las, então deram um golpe e deceparam os dedos da mão dele. E aí ele se fingiu de morto, os revolucionários foram embora. Quando chegou o socorro, isso aqui é até comovente, ele estava lutando com os porcos para evitar que eles consumissem as hóstias. Isso aqui é uma coisa tremenda. Isso aqui acontecia aos montes, viu? Se uma pessoa era pega com uma medalha de Nossa Senhora, toda a família era morta. Uma vez chegaram os revolucionários numa casa e pegaram o catecismo. Então chamaram o pai de família e falaram: você tem que queimar esse catecismo. Ele falou: eu não queimo. Pegaram o fogo, colocaram a mão dele, queimaram a mão dele, e a esposa dele vendo e falando: não ceda, deixa queimar sua mão. Olha, era gente assim. Tremendo. Né? Então eles eram gente que no começo não tinha arma, eles usavam foice, usavam enxada. Aos poucos, à medida que eles foram vencendo, eles iam conquistando as armas dos revolucionários. E eles também tinham vários lemas, né? Por exemplo, não podia matar um soldado revolucionário que se entregasse. Então eles eram ingênuos até, eles pediam: me dá a sua palavra que você não vai voltar mais a lutar. Aí eu falei: eu dou. Na hora, né? Ia embora. E depois eles começaram a descobrir que eles estavam pegando os mesmos soldados. Aí ainda assim não matavam. Eles raspavam o cabelo, estavam falando careca. Quer ver, mas falando depois de alguns meses, ia voltar de cabelo, né? Mas pelo menos naquele período, se pegassem um careca, aí eles matavam. Mas os revolucionários não, quando pegavam os católicos, matavam. Eles fechavam em igrejas, tacavam fogo na igreja, matavam todo mundo, homens, mulheres, velhos, crianças, etc. E os católicos não cediam. Eles conseguiram conquistar, foram até Nantes, tiveram vitórias enormes. E em Paris, os deputados desesperados, na convenção eles desesperados. E agora o que a gente faz? Então mandavam generais, mandaram um tal de Westermann, tentaram mandar um general, agora me fugiu o nome dele, depois foi general de Napoleão, é um nome curto, agora me fugiu o nome dele. Ele se negou, ele falou: eu sou general, não sou açougueiro. Esse teve honra, né? Mas o Westermann foi, mas aí Marcelo era morto, eles pensavam: como é que a gente vai fazer? Porque precisa matar a Vandéia inteira. Se formos matar fuzilando, nós teremos um gasto enorme com balas de fuzil. Olha o cálculo, hein? Então eles tiveram a ideia de envenenar as águas, contrataram farmacêuticos para jogar veneno nas águas. Só que o rio corria, e no outro lado chegava numa área onde estavam os revolucionários, que iam beber da água. Então eles viram, você vê que é o mesmo problema do gás na Primeira Guerra, né? Então não dá para envenenar a água. Então vamos afogar. Então eles faziam barcaças com o fundo móvel, só a lateral que era firme, enchiam de padres. Quando chegava no meio do rio Loire, eles abriam o fundo, os soldados ficavam na lateral, abriam o fundo do barco, os padres caíam, os que não morriam afogados eles iam acertando com baionetas. E aí eles escreviam para Paris falando que ontem afogamos não sei quantos padres no rio Loire.
os vandeanos reclamam que nós estamos fazendo eles morrerem de fome. Pelo menos não vão poder dizer que estão morrendo de sede. É uma coisa de uma crueldade, uma crueldade brutal. Né? E em Lyon, é só para falar o modo como a revolução matava, né? Tinham que matar tantas pessoas, reuniam as pessoas em praças, cercavam de canhões e atiravam com os canhões. E depois vinham com a baioneta para terminar de matar. Tinham que construir uma vala que ia até o rio para escorrer o sangue, de tanto sangue. A Revolução Francesa matou gente a mais não poder. Qualquer pessoa que se opunha era morto. E na Vendéia, então, que teve essa mortandade enorme, né? Eu falei do Westermann, né? Teve um outro general chamado, agora me fugiu o nome dele, se eu lembrar eu falo, mas que teve um que ficou louco. Ele foi tão sanguinário que ficou louco, né? Mas não conseguiam vencer. E aí então vem a ordem de fazer as colunas infernais, que eles dividiam as tropas em colunas que vinham no sentido horizontal e vertical para varrer todo o território da Vendéia. Tudo. Tinha que matar todo mundo, os animais, a plantação tinha que queimar os vilarejos, queimar tudo que vivia e salgar a terra para que nada nascesse. Só escolheram um ou outro lugar que deixaram o pasto para os cavalos dos soldados revolucionários, mas tinha que acabar com tudo. Fizeram mais ou menos como Cartago, né? Chegaram a salgar igual Cartago. Exato. Destruíram tudo. E aí, depois, para encurtar a história, os vandeanos vão começar a ser derrotados aqui ou ali. Não dava para vencer isso tudo, né? E aí o Charette ele vai entrar em cena já nessa fase, numa fase em que os vandeanos vão logo já começar a ser derrotados, né? O Charette era uma pessoa de uma personalidade única. Quando houve a invasão das Tulherias em Paris, ele fora da guarda do rei de Luís XVI, ele estava nas Tulherias. Ele conseguiu escapar porque ele pegou o braço de um guarda suíço que tinha sido cortado o braço, ele viu que ele ia ser morto, colocou aqui no ombro e saiu gritando como um louco. As pessoas ficavam espantadas com aquela cena, foram abrindo, ele saiu e foi para a Vendéia. Provavelmente ele pensou, agora acabou, o rei acabou tudo. Ele foi para o castelo dele e ficou lá escondido no seguinte sentido, ficou levando a vida dele. Quando os vandeanos vão chamá-lo para liderá-los, ele nem sai. Ele começa a chamá-lo, Charette, ele fica quieto. Aí invadem a casa dele, ele se esconde embaixo da cama. E aí encontram ele e exigem que ele vá liderá-los. Aí ele sai e fala, mas tem uma condição, vocês têm que me obedecer. Ele era militar, ele tinha noção de estratégia, etc. E aí você vai obedecê-lo, na primeira batalha sai todo mundo correndo. Porque os vandeanos, cada vez eram camponeses. Não tinha técnico. O barulho das armas já espantava. Deixei eles de pavor, né? E ele, então, o Charette não sabe o que fazer. Porque quando ele decidiu ir para a guerra, ele falou, eu só volto para casa quando o rei tiver restabelecido. Então ele dava muita importância a isso. Por isso que ele vai ficar até o fim. Até que uma hora que ele fala assim, quem quiser ir embora vai. Eu vou continuar. Porque eu dei minha palavra. Então ele não voltou atrás. Então ele quando viu aquele desastre, ele falou, eu preciso ensinar esse povo a lutar, né? E ele e de fato ele virou uma lenda, Marcelo. Porque ele começou a ganhar todas as batalhas. Os soldados não perdiam uma, ele era muito corajoso. E ele era muito ágil, ele aparecia em vários lugares, desaparecia, etc. Nunca conseguiu. Surgiam notícias de que ele havia sido preso, ele nunca era preso, andando quilômetros, indo para cá, indo para lá, etc. A cabeça dele é prêmio. Ele chega a assinar um acordo, os revolucionários propõem um acordo, ele vai, negocia o acordo, assina um acordo com os revolucionários, depois os revolucionários, você vê o prestígio dele quando ele chegou na cidade para assinar.
Ele usava um penacho, né? Assim, uma pessoa de muita personalidade, etc. E ele assinou o acordo, e os revolucionários depois traíram o acordo. Falou, então eu vou voltar a lutar. E aí que ele dizia, né, enquanto a charrete tiver uma roda, ela vai rodar. E ele tinha um lema muito bonito, que eu gosto muito, o lema dele. Ele dizia combati toujours, bati parfois, abati jamais. Combati sempre. Ser atingido, né, ser batido algumas vezes, abatido nunca. Né? E aí depois, quando ele já vai ficando muito sozinho, com poucos homens, ele é ferido, ainda consegue fugir, etc. Ele se esconde numa casa, dão abrigo para ele, mas depois os revolucionários chegam na casa e ameaçam a família, começam a torturar. Aí ele ouve, ele fala, não tá certo isso. Aí ele se entrega. E aí então aliás, estou confundindo. Ele foi ferido, ele foi pego em campo de batalha, que o soldado, quando o prendeu, não acreditava. Você é o Charrete? E ele tirou o chapéu e falou, sou eu mesmo. E aí ele vai ser preso, ele vai ficar preso em Nantes um tempo. Ele queria muito se confessar. E falou, tá bom, você quer se confessar, vai vir um padre juramentado. Falou, não, eu queria um padre fiel. Falou, não. Ele resistiu, mas depois, como não tinha jeito, veio um padre juramentado, ele se confessou com o padre juramentado. A irmã dele um dia veio visitá-lo, e a irmã dele falou, olha, o padre tal, que é nosso amigo, e não é juramentado, ele, quando você sair daqui, que você vai ser executado em tal praça, o cortejo vai passar por tal rua, há uma casa de esquina, na janela, em tal andar, vai estar uma pessoa com um lenço branco, esse é o padre. Olha para ele que ele vai te dar a absolvição. E aí então o Charrete, ele dormiu bem, a noite que precedeu a execução, ele dormiu tranquilamente, acordou com fome, pediu comida, comeu. Depois ele saiu no cortejo preocupado, ele tinha o braço ferido, né, desse ferimento, então tinha uma tipóia. Ele procurou ainda o padre, viu o padre, recebeu a absolvição. Quando ele chegou na praça, eram muitos soldados, formando uma espécie de U, com os oficiais no centro, e um local à distância onde ele devia ir para ser fuzilado. Marcelo, parecia que ia... daqui a pouco você viu um jantar, ele estava tranquilo. Ele levantou-se, foi até os oficiais, ficou conversando com eles largamente. Estavam fumando, ele pediu para fumar, fumou, ficou conversando o tempo que ele quis. Depois indicaram onde ele tinha que ir, ele foi até o local. Aí iam vendá-los, né, que era o que faz com os... Ele falou, não. E aí ele falou, olha, eu queria dar a ordem de fogo aos soldados. O fulano não sabia o que fazer. Foi falar com o oficial falou, deixa. Ele então tirou a tipóia, deixou o braço, estendeu o peito. E aí o padre estava lá, ele ainda conversou alguma coisa com o padre, acho que ainda se confessou. Aí depois ele se via que ele estava rezando, e aí ele deu a ordem de fogo. Então estava um silêncio enorme, e de repente, pum, são vários tiros, né? Quando passa o tiro, ele está de pé. Ele vai tateando e deita no chão. Aí chega o soldado para ver se precisa do tiro de misericórdia, não precisava, ele estava morto. Quer dizer, um homem que morreu com uma grandeza única. Aí foi depois jogado em vala, aí chamaram um profissional para tirar a máscara mortuária dele, né? E jogaram ele em vala comum, imagina, Marcelo. E jogaram numa vala comum. 2 dias depois, os soldados batem na casa do fulano que fez a máscara mortuária e falam assim, cadê o corpo do Charrete? Vocês roubaram o corpo dele. Ele falou assim, imagina, foi jogado na vala comum. Não, vocês pegaram o corpo dele, sim. Então, aí fala para ele, escuta aqui, você vai ter que descer lá na vala e pegar o corpo dele. Se não tiver lá, você tá morto. Tiveram que descer, falando que estava há 2 dias lá, já tinha outros corpos por cima, Marcelo.
Ele teve que remover cadáveres, encontrar o Charrette e aí conseguiu escapar vivo. Olha que brutalidade a Revolução Francesa. Inacreditável. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.